Agora nós vamos para a confecção da cabecinha da nossa naninha. A sequência de bordado da cabecinha vai ser sempre a mesma. A gente vai fazer a parte da frente do rostinho, né, seguindo a etapa de acordo com o bichinho. No caso, a gente vai fazer o guaxinim aqui, que ele tem uma cor na testinha, né? A parte de baixo dele é branca, vai de cima cinza e tem a mancha dos olhos. O ursinho, por exemplo, não, ele tem somente o rostinho no marrom, ou então, se quiser fazer um ursinho de outra cor, um ursinho rosa, vai fazer ele inteiro de uma cor e apenas o focinho aqui, que é de uma outra cor. Então, a gente vai seguir a sequência como se fosse um aplique comum para fazer a parte frontal do rostinho. Depois que a parte frontal estiver pronta, a gente vem então fixando as partes 3D, as orelhinhas, em alguns bichinhos, no caso o chifrezinho, a tromba do elefante, né? Então, depois que o rostinho estiver pronto, a gente vai fazer a fixação das partes 3D e depois a gente vai finalizar fixando a parte posterior da cabeça. Esse é o processo básico de todas as naninhas. Nós não vamos fazer o vídeo de todas exatamente por ser o mesmo processo, né? Você fez a parte da frente, fixou as partes 3D, fechou o rostinho, desvirou e a naninha já vai estar praticamente pronta, faltando apenas o enchimento e o fechamento dela. Então, tô aqui com a entretela rasgada no bastidor. A primeira etapa, a gente vai fazer o rostinho do guaxinim. A primeira etapa vai ser a marcação da parte superior da cabeça. Feita a marcação da parte superior, a gente vai posicionar um recorte de tecido sobre a marcação. E sobre esse tecido, a gente vai colocar uma camada de plástico para proteção. E a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Lembrando que eu não tô exercendo força aqui no segurar. Eu tô só mantendo o tecido esticado de forma leve, tá? Sem exercer força sobre o bastidor. Fixado o tecido da parte superior, agora a gente vai recortar todo esse excesso de tecido apenas dessa parte inferior aqui da nossa mancha da testinha do nosso guaxinim. A gente vai preservar então o tecido das laterais e o tecido da parte superior. Tecidinho recortado, agora a gente vai voltar o bastidor para a máquina para fazer a fixação do tecido da parte inferior do rostinho do guaxinim. Agora a máquina vai fazer primeiramente a marcação aqui da parte inferior do rostinho. Feita a marcação, a gente vai posicionar um recorte de tecido sobre ela e também um recorte, deixa eu só ajeitar aqui, e também mais um recorte de plástico para proteção. E a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Diferente da parte de cima, que a gente recortou apenas a parte inferior, agora a gente vai recortar apenas a parte superior aqui desse bordadinho da parte de baixo. Por que é importante não recortar as laterais? Porque a gente precisa desse tecido aqui para depois a gente ter pano suficiente para prender a parte posterior da cabeça. E depois que a parte posterior estiver fixada, que a gente desvirar a nossa cabecinha, aí sim a gente vai fazer o recorte desse excesso. Aqui por enquanto a gente vai recortar aqui a parte superior então desse último tecido fixado. Voltei o bastidor aqui para a máquina, agora ela vai fazer o ponto cheio de acabamento na união desses dois tecidos, o tecido da parte superior da testinha e do tecido do rostinho, que é esse tecidinho branco, que é característico do nosso guaxinim.
Vou baixar o pé da máquina e ela vai fazer então o ponto cheio de acabamento. Feito então o ponto cheio de acabamento aqui da união dos tecidos, agora a máquina vai fazer a marcação da mancha dos olhinhos típica do guaxinim. Feita a marcação, agora a gente vai voltar a posicionar o recorte de tecido sobre a marcação, utilizando a mesma cor de tecido que eu usei para a parte superior da cabeça. E vou posicionar também um recorte de plástico. Vou baixar o calcador da máquina e ela vai fazer a fixação do tecido da manchinha dos olhos. Fixado o tecido das manchas, a gente vai recortar agora aqui na parte mais arredondada aqui dos olhos, preservando essa parte aqui inferior, essa parte que já dá, que é a parte externa aqui do rostinho, né? Então, a gente vai recortar esse excesso de cá e esse excesso de cá, deixando essas duas partes aqui sem cortar. Voltei o bastidor para a máquina e agora ela vai fazer então o ponto cheio de acabamento aqui dessas manchas dos olhinhos. Feito o ponto cheio de acabamento, agora a máquina vai fazer a marcação do narizinho. Vou pegar um retalhinho de plush preto que eu já tenho aqui, vou posicionar sobre a marcação e posicionar também um recorte de plástico. E a máquina vai fazer a fixação desse narizinho. Feita a fixação, agora a gente vai recortar todo esse excesso de tecido. Recortei todo esse excesso de tecido. A próxima etapa da máquina, ela já vai fazer o bordado dos olhinhos, o bordado da boquinha e o acabamento muito cheio aqui do narizinho. Como o plush é um tecido elástico, né? E a entretela rasgável também, ela não dá tanta estabilidade para as naninhas, ainda mais nessas naninhas que são bem pequenininhas. O que eu indico pros pontos dos olhinhos, pros pontos da boquinha, para esses pontos miúdos que dos detalhes a gente vai fazer ficarem perfeitos, é prender na parte de trás do bastidor um recorte de TNT, daquele TNT mais grossinho. Eu estou utilizando aqui o TNT de gramatura 80. Esse TNT vai ajudar a dar estabilidade para os nossos pontos, para esses pontos dos detalhes menores. Vou prender esse TNT aqui, apenas para fazer o bordado dos olhinhos, dos detalhes do rostinho mesmo. Depois que for feito o bordado, deixa eu esticar bem. Depois que for feito esse bordado do rostinho, dos olhinhos, tudo, a gente vai vir e vai recortar todo esse excesso de TNT para também não atrapalhar o tecido, o plush, né? Porque a intenção do plush aqui é ajudar na hora do preenchimento a dar formato ao rostinho, justamente por causa da elasticidade dele. Então, se a gente deixar esse TNT aqui na parte de trás, na parte interna da cabecinha, a gente vai perder essa elasticidade do plush, que é muito importante, como eu disse, na hora da gente fazer o preenchimento da cabeça. Prendi aqui certinho. Vou voltar o bastidor para a máquina agora e ela vai fazer então o bordado dos olhinhos, da boquinha e o ponto cheio de acabamento aqui do narizinho. Feito o
bordado dos olhinhos, da boquinha e o ponto cheio de acabamento do narizinho, agora a gente vai fazer o bordado do branquinho dos olhos. Feito o bordado do branquinho dos olhos, agora eu vou vir com o papel nacarado para fazer o bordado das bochechinhas. Feito o bordado das bochechinhas, vou retirar o excesso do papel nacarado. A gente puxa devagarzinho para não deixar nenhum resquício do papel. Feito então o bordado dos olhinhos, bordado da boquinha, bordado aqui desses detalhes do rostinho, a gente já pode recortar o excesso de TNT. A gente recorta realmente todo esse excesso, deixando apenas o bordado, tomando muito cuidado para não cortar os pontos. Recortei então todo o excesso de TNT, como vocês podem ver, ele serviu apenas para dar estrutura desses pontos dos detalhes mesmo, tá? Agora a gente vai voltar o bastidor para a máquina vai fazer a marcação da onde a gente vai posicionar as orelhinhas para poder fixá-las. Como eu já fiz isso, já gravei esse passo a passo no tutorial do chocalho, o passo a passo é o mesmo. Eu vou colocar essa parte do passo a passo do chocalho aqui para vocês, da fixação das orelhinhas, e a gente volta para a fixação da parte posterior da cabecinha. Feita a fixação das orelhinhas, agora a gente vai retirar todo esse excesso de plástico, que é mais fácil retirar agora. Agora ele já não vai, como a gente vai fazer já o fechamento da cabeça, a gente não vai necessitar mais do plástico aqui. E é mais fácil retirá-lo agora do que retirá-lo depois, quando a gente virar o rostinho. Então vamos retirar aqui todo esse excesso de plástico. Dar uma puxadinha nele aqui, ele vai saindo todinho, né, por causa do ponto cheio. Agora eu vou voltar aqui o bastidor para a máquina. Diferente do chocalho, que a gente deixa a abertura aqui em cima, para a naninha a gente vai deixar uma abertura para desvirar aqui na parte de baixo. Vou vir agora com o tecido para a parte posterior da cabeça, vou utilizar o mesmo tecidinho cinza, o mesmo plush cinza mescla, claro. Vou colocar ele aqui frente com frente, com o trabalho que a gente já fez. Vou prestar atenção aqui, ó, para esse tecidinho aqui das bochechinhas estarem no lugar certo, né, para não costurar eles para dentro. Vou acertar aqui direitinho e agora a gente vai fazer o fechamento dessa cabecinha. Vou dar uma pausa aqui na máquina. Essa máquina que eu tô usando, ela levanta o pezinho, mas caso a sua máquina não levante o pezinho, nessas etapas que tem mais volume, como as orelhinhas, você pausa a máquina, levanta e abaixa o calcador para ele subir, o calcador subir nessa parte mais elevada e ajudando a máquina a costurar. Costurou um pouquinho, pausa de novo, acerta no lugar e dá sequência, tá? Acerta e dá sequência, que também é possível fazer, mesmo se a máquina não levante o pezinho do calcador, tá? A gente trabalhou por 2 anos com a PE 810, que não levanta o pé calcador, e a gente fez muito, para falar a verdade, praticamente todas as naninhas nossas foram feitas nela, com exceção da Maria Flor, que já foi feita nessa nova máquina, mas todas as outras foram feitas na PE 810, então é possível sim, é só fazer com calma e com carinho que dá super certo, tá bom?
A máquina então que terminou de fixar o tecido da parte posterior da cabecinha e o nosso bordado tá pronto. Bordado concluído, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai destacar aqui o nosso roxinho do bastidor. Vamos remover toda essa entretela aqui que fica na parte de trás. Removi toda a entretela. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte aqui da abertura, tá vendo? Por onde a gente vai desvirar a nossa maninha e vou fazer um corte do lado de cada abertura. Um corte, deixa eu só ver para onde que a abertura tá aqui. E um outro corte pro lado de cá da abertura. Um lado de cada corte. Um corte de cada lado, respeitando aqui uma margem de costura de mais ou menos meio centímetro de cada lado, para não correr o risco dessa costura desfazer. Agora, com a tesoura de picote, a gente vem cortando o roxinho a toda volta. Recortei aqui todo o excesso. Deixa eu tirar só esse rabotainho de linha que tá aqui. Vou botar esse balcão. Agora, o guaxinim, ele tem um detalhe aqui do lado da bochechinha. Para esse detalhe desvirar bem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pique bem aqui na quina, tá? Cuidado para não cortar a costura, mas tem que fazer um pique bem aqui rente à quina, tá? Aqui no cantinho superior, a mesma coisa. A gente vai dar um pique para poder, com o restinho de tecido aqui, deixa eu só retirar esse excesso. E a gente vai dar um pique para quando a gente desvirar esse detalhe da bochechinha, ele assentar bem, desvirar bem, não ficar franzido ou enrugado, tá? Demos os piques, agora a gente vai desvirar o rostinho da nossa naninha, da nossa mini naninha, diga-se de passagem que fica uma mini naninha. Vamos desvirando devagar, um jeitinho. Naninha desvirada. Agora com a bundinha da agulha de crochê, uma agulha bem grossinha, ou qualquer, a bundinha da caneta, qualquer coisa redondinha, gordinha que vocês tiverem aí, a gente vai aqui, ó, arrumar, tá vendo, ó, aquela lateral do rostinho aqui, aonde a gente deu o pique, tá vendo, ó? Ela deu uma saltadinha pra fora ali. Do outro lado aqui, tá vendo que tá redondinho, né? Aqui tá redondinho. Então, a gente vai tirar esse detalhe aqui do rostinho pra fora. Aqui. Agora já não tá mais aquele redondinho, ficou com o biquinho aqui do guaxinim, tá? Naninha desvirada, gente, fica uma naninha muito pequenininha, mas fica muito fofa também, viu? O trabalho para fazer. As vantagens dessa naninha do bastidor 10x10. Qual que é a diferença dela para as naninhas de bastidores maiores? O trabalho é o mesmo. O trabalho vai ser o mesmo, tá? O tempo de produção. Essa naninha menor, eu confesso que ela é realmente um pouquinho mais rápida, porque até essas partes de ponto cheio, por serem menores, elas levam menos tempo para serem bordadas. Então, questão de tempo é um pouquinho mais rápida. Enchimento também, gasta bem menos enchimento, né? O paninho da mantinha, é lógico que a gente não vai poder usar o mesmo tamanho de mantinha que a gente usa para as outras, que é 35x35 ou 40x40. Essas aqui a gente vai fazer com a mantinha de 20x20, que eu acho que já vai ser um tamanho suficiente para ela. Você também pode utilizar o tamanho 25x25 se quiser um paninho um pouquinho maior,
mas para proporção do tamanho da cabecinha dela, eu acho que o tamanho de 20 por 20 tá perfeito. Desviramos, depois a gente vai fazer a limpeza dela certinha, retirar todos esses plásticozinhos que ficaram aqui. Vou fazer o enchimento dela aqui agora, lembrando de levar o enchimento para todos os cantinhos, para preencher bem, para ela não ficar com o coxinho torto, né? Agora, no enchimento que a gente vai dar o formato que o rostinho precisa, né? Vamos encher bem, aqui ó, com o dedinho eu tô levando bem lá no cantinho, bem lá naquele detalhezinho da bochechinha dela, tá vendo? Porque precisa ter um enchimento tanto de um lado quanto do outro. E a gente vai enchendo devagar, sem pressa, que é essa etapa que vai definir se o trabalho vai ficar bonitinho ou não. Então, vamos fazer bem caprichadinho para ficar lindo, tá bom? O enchimento já tá quase também, meninas, olha, e nem foi tanto, tá vendo? O gasto de enchimento é menor, o gasto com tecido é menor, esses detalhes pequenos, como a mancha dos olhos, as orelhinhas, como são bem pequenininhas, a gente pode utilizar muito retalho, o que economiza aí pra gente também, tá bom? A gente pega a mãozinha assim, ó, dá uma amassadinha como se fosse amassar pão, para ajudar a manta chegar no lugar que ela precisa chegar, tá? Ó, ela não fica uma mantinha dura. Aqui também, se a gente quiser, a gente pode colocar um chocalhinho. Se a gente quiser também, a gente pode utilizar nessa cabecinha aqui que a gente vai utilizar para fazer o ananinho, o corpinho, esses apitinhos que a gente coloca dentro dos bichinhos, ou também um chocalhinho pequenininho. Vou utilizar esse aqui que é de plástico, ele vai entrar com mais facilidade, que é um plástico mais macio, como vocês podem ver. Vou introduzir ele aqui no rostinho. Opa, foge não, danadinho. Tá vendo? Que ele fica um tamanho bacana aqui pro rostinho. Vamos acertar ele aqui dentro bem direitinho, que aí quando a criança apertar, ó, já é uma coisa sensorial a mais para criança brincar, né? Esses apitinhos eu comprei no AliExpress. Vocês também encontram aqui no Brasil para comprar. Já cheguei a ver no Mercado Livre, algumas lojas no Mercado Livre vendendo. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui abaixo no link do vídeo o site da loja lá do AliExpress que eu comprei esses apitinhos, tá? Eu tô aqui só acertando aqui dentro, ó, a posição desse apitinho direitinho, para ele não deformar o meu rostinho. Então, tô aqui acertando o plumante para cima dele. Ó, tô colocando o plumante, puxando o plumante para a parte de trás do apito e também para a parte da frente, para acertar aqui o rostinho, ele ficar no formato bem bonitinho. Vou de novo aqui, ó. E vou colocar só mais um pouquinho de plumante aqui na parte de baixo. E prontinho. Quando a gente coloca o plumante, do mesmo jeito que a gente faz com o bracinho, que a gente faz com a cabecinha do chocalho, essa parte do tecido que a gente deixou aqui sem cortar, ele já vai automaticamente para dentro, né? Então, a gente vai pegar novamente a agulha, agulha com a linha 100% poliamida, eu tô utilizando da marca Linha New, né, que é o fio 40, é uma linha muito resistente, já própria para esse tipo de trabalho. Vou dar um nozinho apenas em uma das pontas da linha, né, como é uma linha resistente, a gente não precisa usar ela dupla. Agora aqui a gente vai fazer o fechamento da cabecinha. Vou entrar aqui com a agulha por dentro e sair ela aqui do ladinho da abertura, rente à costura, tá? Sair rente à costura. Agora a gente vai ajeitar aqui esse tecidinho, que ele tá meio dobradinho, eu quero ajeitar ele. Vamos ajeitar esse tecidinho e vamos fechar aqui, ó. Vamos unir essa boquinha que ficou aqui, ó. A gente une ela assim. E agora a gente vai pondo, dando um pontinho de um lado
pontinho na parte de trás, um pontinho na parte da frente. Importante, gente, pegar nessa parte da frente aqui, tá vendo essa costura aqui de fixação do tecidinho da frente? É importante quando a gente for dar o pontinho do lado da frente, a gente pegar depois, para esconder essa costura aqui, a gente pega o pontinho depois aqui dessa costura, tá? Pra gente esconder essa costura aqui por dentro. Vou pegar agora um pontinho na parte de trás da cabecinha. Pontinho na parte da frente. E a gente vai fazendo isso até fechar toda a cabecinha. Cheguei aqui no final da cabecinha, o que que a gente vai fazer? A gente vai puxar então essa costura. Quando a gente puxa, os pontos se unem, fechando totalmente então aqui a abertura. Vou dar mais uma acertada aqui. Vou caminhar até o centro da cabecinha, porque essa cabecinha a gente vai prender ou no corpinho ou na manta. Então, tô aqui na metade da cabecinha e aqui eu vou poder dar um nozinho que ele, depois que a gente fixar essa cabecinha ao corpinho ou à mantinha, esse nozinho não vai ficar aparente. Vou dar um nozinho, vou dar mais um nozinho. Vou entrar com a agulha aqui rente ao nó e puxar para ele ficar escondidinho. Mesmo que eu não fosse costurar essa parte da cabeça, como eu entrei com a agulha rente ao nó e puxei ela saindo aqui para trás da cabeça, o nozinho automaticamente já se escondeu aqui no meio da fibra do tecido. Vou recortar o excesso de linha. E a nossa cabecinha, então, já tá pronta para ser aplicada ou na mantinha ou no nosso bonequinho com corpinho. Aí vai da sua escolha, tá bom? Espero que você tenha gostado e que faça muitas lindezas por aí.